Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É, é bem difícil, eu costumo falar, quando eu sou convidada para uma palestra na Casa Espírita. Apesar de fazer palestras constantemente no Brasil em relação à psicologia, mas quando é na Casa Espírita se torna infinitamente especial. É muito mais complicado, muitas coisas acontecem na minha vida. Eu já tenho até um pedido para fazer para a Maura e para o Marcos. Quando for me convidar para palestra, convida na sexta para eu poder fazer no domingo. Porque muitas coisas acontecem e o tema que a gente escolhe fazer, quem é palestrante, eu convido a todos a se colocar um dia no lugar de palestrante, você vivencia um momento de transformação na sua vida. Então, tudo que você vai falar é colocado à prova na sua vida para que você possa vivenciar não somente a teoria que você está estudando. Então, é um prazer muito grande, através dos espíritos protetores, poder falar aqui com vocês. E o tema de hoje é Família Universal, que é um tema que nós temos um conceito amplo da família universal e eu quero trazer para vocês que todos nós que estamos aqui, que saímos do nosso país de origem, que deixamos os nossos familiares, da família extensa, da família nuclear muitas vezes, e da nossa família mais próxima, muitas vezes filhos, maridos, pais, nós vamos vivenciar aqui minimamente o sentimento de família universal, que é o contato com vocês. Então, quando eu olho para cada um de vocês, ao conviver no estudo de quarta-feira, ao conviver no estudo de domingo, eu começo a ver rostos diferentes e esses rostos começam a ser familiares para mim. E eu acredito que todos nós vivenciamos isso um pouquinho. Ninguém mais aqui é estranho e cada um começa a fazer parte do que a gente chama da família universal. A família é um sistema que a gente costuma falar, inicialmente, para que nós consigamos aprender, a nossa família pequena, a desenvolver um amor gratuito para toda a humanidade. E muitas vezes nós vamos ter essa dificuldade de desenvolver isso, porque ainda nós estamos muito presos aos nossos sentimentos de egoísmo. Então, durante a palestra, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de sistema, o conceito de família, os laços de família e vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai o vosso pai e vossa mãe. Para quem quiser estudar junto comigo depois, as referências utilizadas para a realização dessa palestra foi o livro Ação e Reação, de Chico Xavier, o Manual de Terapia Familiar, que é um livro que vai nos falar muito das relações familiares, o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, um livro muito importante também, que é um livro Psicologia e o Universo Quântico, que é de um espírita sobre o olhar espiritual, de Adenauer Novaes, o Evangelho segundo o Espiritismo e um livro que ele também tem em forma de filme, que é o Ponto de Mutação. E o que tem a ver o conceito de sistema quando eu apresento uma figura que tem tudo a ver com a física? O que tem a física a ver com a relação familiar e a minha relação de evolução no contexto da Terra? Ali é um átomo, e há muito tempo atrás, quem já ouviu falar de Descartes e de Newton, eles vão trazer um conceito de átomo estático, onde que o átomo ele não se movimenta. E esse átomo ele dá a forma a tudo que acontece no universo. Só que com o decorrer da ciência e a evolução da ciência também, que está bem junto com o espiritismo, porque o espiritismo ele caminha junto com a evolução da ciência, e vai nos trazer sempre um conhecimento respaldado para que a gente possa evoluir. Com o decorrer da evolução, nós começamos a entender que o átomo ele se movimenta. Então, tudo que acontece na Terra está conectado através dos sistemas. Nada é isolado. E o que tem a ver um átomo com o meu comportamento? O que tem a ver um átomo, um conceito de física quântica que se movimenta o tempo inteiro com o meu comportamento e a reprodução do meu comportamento na sociedade? Se eu, no momento da palestra, decidir sair da palestra e ir ao banheiro, eu vou parar a palestra e vou lá no banheiro. O que vocês vão pensar em relação a isso? No meio de uma palestra espírita, eu desço e vou ao banheiro.
Eu queria que alguém me falasse. Qual que é o sentimento que vocês têm se um palestrante fizer isso? Inicialmente. Tá passando mal. Falta de ética. O que mais? Não sei se esse pessoal da Casa Espírita deve ter alguma coisa. Vai me trazer. Quem está vindo aqui pela primeira vez vai achar estranho eu deixar o palestra no meio e sair para ir ao banheiro. O que eu quero explicar aqui? Que um simples comportamento de sair no meio de uma palestra, deixar a tribuna e ir ao banheiro é uma causa, certo? Só que vai provocar diversas consequências no olhar de todos vocês. Então, aquela noção de causa e efeito, ela vai entrar em desuso com a evolução do pensamento da física quântica. E aí entra o espiritismo, que durante muito tempo nos trouxe o conceito exato de causa e efeito, que tem a ver com o conceito de física, e nós vamos ampliar um pensamento um pouquinho mais e trazer que na vida, minha ação, na implicação da evolução de todos vocês. Então, todos nós aqui estamos pensando que o meu comportamento, ele é único. Eu vivo sozinha, né? Muitas pessoas falam assim, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém, eu posso viver da forma que eu quiser. E muitos de nós vivemos um processo que é, ao sair do nosso país de origem, nós queremos romper, muitas vezes, com o olhar social do nosso comportamento. Então, muitos de nós queremos viver sozinho aqui, não queremos dar mais tanta satisfação do nosso comportamento, porque muitas vezes, né, a grande parte das pessoas aqui são de Minas Gerais, eu sei que as famílias de Minas Gerais são gigantescas, e aí eu acho que eu vou ter um comportamento isolado, mas o que começa a desenvolver ali? Novas relações familiares, novos vínculos, e nós começamos a desenvolver um vínculo que deixa de ser corporal, para nós vivenciarmos minimamente um conceito de família universal e dos laços espirituais de família. A teoria do sistema olha para os sistemas vivos como um todo. Então, tudo está conectado. Nenhum comportamento meu é desconectado do universo. Tudo vai ter diversas causas e diversas consequências. Então, o meu comportamento de aprender, de trabalhar, de relacionar conjugalmente, vai trazer consequências de gerações em gerações em todas as famílias. E o que a gente aprende aqui quando a gente vai trabalhar com família? Por muito tempo eu trabalhava em contextos de famílias e eu trazia muitas vezes para o consultório a família como um todo. E o que eu conseguia entender olhando o sistema? Muitas vezes, quando uma criança é levada a um profissional de psicologia, ela é tida como um sintoma familiar, ela é o problema familiar. E ali, quando a gente olha para a criança e começa a trazer o conceito de sistema familiar, a gente chama toda a família para o consultório, pai, mãe, irmãos, chama todo mundo e olha ela como um sistema, onde que existe uma pessoa que apresenta o sintoma, mas que nós vamos ampliar todo esse sintoma e cada um vai pegar uma contribuição daquele comportamento. Então, o comportamento de uma criança, que muitas vezes é levado em um processo terapêutico, ele vai promover a mudança de uma família inteira. Pai, mãe, irmãos, e todas essas pessoas vão poder evoluir com um simples quadro que às vezes é feito uma intervenção no decorrer de 1 mês ou 2 meses. E aí, o que a humanidade quer nos mostrar? O que a evolução quer nos mostrar? Que todo o nosso comportamento, por mais simples que seja, ele vai ter ressonância através de gerações em gerações. E o que isso quer dizer ainda mais? Que um comportamento de um familiar, lá na família de origem, não sei se vocês já costumaram observar assim, que comportamentos, por exemplo, de alcoolismo, de compulsões, ele acontece em gerações de pai para filho, para neto. É muito comum a gente encontrar uma repetição comportamental e aí a gente entende cada vez mais que está tudo interconectado através do aprendizado do comportamento. Então, todos nós aqui
por mais que a gente ache que não estuda, por mais que a gente ache que não está evoluindo, nós estamos influenciando o comportamento das pessoas que estão tendo contato conosco. Por isso que muitas vezes é difícil ser espírita, por isso que muitas vezes é difícil estar constantemente no caminho do bem, mas o melhor disso tudo é que a gente é forçado a evoluir, né? Eu costumo falar que quando a gente está aqui em cima, a responsabilidade aumenta porque você se torna uma referência. E muitas vezes a gente acha que é um peso, uma cobrança social, mas é um dever social ter uma postura correta. E todos nós palestrantes temos que agradecer constantemente por a sociedade estar nos observando, porque vai nos forçar a progredir constantemente. E esse conceito de evolução é o que nos move a estar aqui no planeta de prova e expiação. E eu não estava aqui, mas eu assisti a palestra da Dalila. Nós estamos em um planeta de prova e expiação, a caminho da regeneração, vivenciando muito mais um processo de regeneração hoje, onde nós somos forçados a evoluir e aqueles que não quiserem continuar em um processo de estacionamento evolutivo, a gente vai ser convidado a se retirar. E às vezes quem estava ali esperando um céu, esperando um outro lugar, a gente tem uma notícia que é muito legal, que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, nós temos uma responsabilidade em modificar a terra, em modificar as nossas relações, e todos nós que mudamos de país, eu acredito que a gente deve se questionar. O que eu estou caçando aqui? Qual que é o meu objetivo de ter mudado para os Estados Unidos? Alguém já pensou? Fora do desejo material de adquirir dinheiro. Qual que é o meu objetivo de estar aqui? Por que que eu decidi mudar? Por que que eu decidi mudar de país? E por que que a vida me moveu para um país onde tudo acontece? O que que cada um aqui precisa responder conforme os seus débitos do passado para que nós possamos evoluir? E ao estudar a palestra, eu começo a refletir muito sobre o meu comportamento. Por que que eu saí do Brasil? Por que que eu estou aqui? E eu acredito que essas reflexões podem trazer para vocês uma sensação também de conforto. Uma das coisas que mais ocorre aqui nos Estados Unidos e que todo mundo elogia é como a lei funciona, certo? Quando a gente fala da admiração, assim, quando eu vou explicar que eu moro nos Estados Unidos, o que que eu costumo falar para quem está lá no Brasil? Não, aqui as coisas funcionam. Além de ganhar dinheiro, aqui as coisas funcionam. Então, o que que todos nós estamos precisando, que nós tivemos que deixar o nosso país de origem, onde muitas vezes ainda a lei não funciona tão perfeitamente, demora um pouco. Então, todos nós possivelmente temos algum compromisso com a justiça, com a aplicação dela. Que nós precisamos de uma lei mais rígida, precisamos mudar de país para que possamos vivenciar a implicação correta da justiça em tempo hábil. E isso nos força cada vez mais a entender o nosso caminho reto neste país, a fazer as coisas corretamente para que possamos receber todos os créditos evolutivos, porque não é por acaso que estamos aqui. Não é por acaso que fomos convidados a nos retirar do nosso país de origem e vivenciar uma nova experiência cultural e relacional. E o conceito de física quântica vai trazer algo muito especial para todos nós, porque muitas vezes a religião e a ciência, ela viveu separada uma da outra durante muito tempo, né? E eu me lembro, e ele vai lembrar aqui, o Pedro, uns 15 dias atrás, ele começou a questionar quem é Deus, o que é Deus, e começou a questionar, e foi falando, e ele trazia questionamentos de uma criança, e todos nós que somos espíritas, nós questionamos também, né, por acaso que nós estamos no espiritismo, e nós começamos a perguntar de onde eu venho, para onde eu vou. E o Pedro, ele começou a fazer diversos questionamentos de Deus, e aí a gente fica, como adulto, ansioso em querer dar respostas para ele.
E o que eu percebi ali? Que não existia resposta. Porque ele queria uma comprovação científica da figura de Deus. Ele queria que eu provasse para ele que existia um homem, que ele tinha tal forma e ele ia mover o universo de alguma forma. Só que aí a física vem hoje, através da física quântica, e vem falar que o conceito de Deus, ele é pessoal. Ele é único. Ele é construído no decorrer da minha vida. E aí a ciência começa a andar junto com a religião. E aí o espiritismo, que durante muito tempo algumas pessoas questionavam, ele vai dando respostas para tudo que a ciência está estudando, ou a ciência, eu costumo falar, que o espiritismo tem uma teoria que cada vez mais a ciência vem e comprova toda a existência do plano espiritual. Eu pude assistir um congresso de um neurocirurgião, ele foi em São Paulo, e o tema da palestra dele era ciência e espiritualidade. E eu fiquei, e ainda o subtema da palestra dele era mediunidade. Aí eu tô assim, nossa, eu, espírita, num congresso de neurociências, e aí chega um cientista aqui e vai me falar de mediunidade? Eu não, vou ter que assistir essa palestra. E quando eu cheguei, eu vi um médico, né, que muitas vezes a gente tem uma resistência com o médico, e ele estava fazendo ali uma comprovação de uma experimentação científica da comunicação mediúnica, através da neurociência. E ele, a sala cheia de pessoas estudiosas do comportamento humano, mas muito mais do funcionamento neurológico, o que ele começou a explicar ali? Que toda comunicação mediúnica, ela ativava uma fonte neurológica que não era da pessoa que estava encarnada, que era de uma pessoa que mandava a mensagem. Então, muitas vezes, o médio estava ali sendo testado, né? Ele fala que foi escolhido médios da Federação Espírita que participaram dessa pesquisa, e é uma pesquisa válida, né? Depois a gente pode passar as referências para você. E ele estava manifestando ali que a mediunidade existia. Então, é mais uma vez a ciência comprovando a mediunidade, comprovando os fatos espíritas. Que às vezes a gente duvida do que acontece. A gente é muito São Tomé, vê para crer. E o plano espiritual está nos dando constantemente sinais de alerta para que possamos entender tudo o que acontece no nosso comportamento. E a ciência, ela vai humanizando a nossa forma de ser e entendendo que o meu comportamento tem causas, tem efeitos, mas existe uma responsabilidade e uma reparação. Então, ninguém mais é culpado de nada. Hoje, ninguém usa mais a palavra culpa na ciência, na religião, em nenhuma área. Porque a culpa, ela vai nos paralisar no nosso processo evolutivo. E nós vamos trazer que o ser humano, ele pode falhar, mas ele pode mudar. E mais do que mudar, ele pode reparar o seu comportamento social. Como é que eu posso reparar? Como é que eu erro? Como é que eu vou reparar o meu comportamento? Fazer uma transformação na sociedade, analisando e me implicando nela. Eu não posso entender mais que o erro ele é isolado, porque ele traz diversas consequências. No livro Ação e Reação, que vai, a princípio, trazer um conceito de causa e efeito, a gente entende que o comportamento de traição em um livro, ele tinha consequência na esposa, nos filhos, em todas as pessoas que estavam envolvidas. Então, o comportamento de um homem que traía tinha consequência inevitavelmente em mais de 20 pessoas. No livro Sexo e Destino, a relação conflituosa entre duas irmãs no seu processo evolutivo, ela envolveu mais ou menos 50 pessoas no processo de comportamento delas. E aí, o que eu fui aprendendo com isso? Que a mudança de uma pessoa, minimamente, promove a mudança de mais de 50 pessoas. E, consequentemente, isso vai se multiplicando e o comportamento de amor e de caridade, ele pode contagiar. Muitas vezes a gente acha assim, você está fazendo um trabalho de beija-flor, pegando uma gotinha de água para apagar um incêndio. Mas esse beija-flor,
ele pode se multiplicar, pode se multiplicar. Trabalhando na área de dependência química, que é uma área bem complexa, onde que ninguém quer, né? Eu costumo falar que existe uma marginalização do atendimento, é assim, são as pessoas que cometem muitas vezes assassinatos, abusos, todos esses contextos. Ali a gente pode compreender que quando a gente olha para um ser humano que comete um crime e vê ele além do crime, você enxerga ele com a sua história, com as suas dores, e entende que o comportamento dele tem que ser reparado, ele tem que melhorar, mas ele não deixa de ser vítima da sociedade. E uma vez eu escutei em uma palestra espírita que quando um indivíduo é preso, a sociedade inteira falhou junto com ele. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo comportamento dele. Nós deixamos de orar, nós deixamos de acreditar, nós tivemos medo, nós tivemos orgulho, vaidade. Todos esses comportamentos trabalham de uma forma vibracional para que esse indivíduo caia. Porque nós não nos implicamos. Então, hoje, o que eu quero trazer aqui, cada vez mais para vocês, é que não tem como não se comportar. Por mais que muitas vezes eu entro em reuniões, sento no cantinho, não abro a boca e não falo nada com ninguém, eu estou me comportando. Eu estou passando um referencial do que eu sou e do que eu espero na sociedade. A minha ausência de comportamento promove modificação comportamental em alguém. E vai promover comportamento em outra pessoa e assim sucessivamente. Então, hoje é impossível não se comportar e não se relacionar. Nesse sentido, uma palavrinha que todas nós utilizamos, o espírito adora, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quero. Aí o espiritismo vem e fala assim: o livre-arbítrio não é uma simples escolha entre duas ou mais opções. O ser humano, sendo um artífice da realidade, implica-se nela, tomando-a para si como aquele que tem a responsabilidade de formatá-la a serviço da evolução pessoal e coletiva. Então, por mais que o meu livre-arbítrio é minha capacidade de ir e vir, que muitas vezes a gente perde aqui, né? A gente não pode ir nem vir por onde que a gente quer. A gente perde muito isso, mas o meu livre-arbítrio, ele é relativo. Ele não é tão real. Porque se eu não estou implicando a serviço da minha evolução pessoal e coletiva, eu não estou fazendo bom uso dele. E muitas vezes vem um mecanismo da dor e me tira a capacidade de escolher alguns comportamentos. Como é que é tirar a minha capacidade de ter alguns comportamentos? Como é que meu livre-arbítrio pode ser limitado? Eu posso muitas vezes perder a capacidade de andar, a capacidade de falar, a capacidade de pegar alguns objetos. Então a dor vem me mostrar que quando eu não estou a caminho da evolução, vem algo espiritual e vem me mostrar que eu tenho que rever o meu livre-arbítrio e entender que eu tenho que evoluir para que a humanidade possa evoluir também. Então, olha a responsabilidade de todos vocês e de todos nós. Estamos mais ou menos aqui em 50 pessoas, mais ou menos. 50 pessoas podem influenciar quantas pessoas? O que nós postamos no Facebook, nas redes sociais, o que nós promovemos de visualização, está promovendo um crescimento da humanidade? Está promovendo uma ampliação da consciência das pessoas que olham para a gente? Porque durante muito tempo a gente quer viver escondido, não quer se mostrar, mas não tem como. Não tem como estar interconectado. E o que nós vamos construir e desconstruir com a palestra da manhã de hoje? Uma causalidade absoluta. Não existe causa e efeito. Existe causas e existe efeitos. E mais do que isso, não é uma relação linear, onde existe causas aqui, eu matei e vou responder por isso. Existe
Alguém que foi muitas vezes abusado na infância, violentado na infância por diversas pessoas, que existe diversas causas, promove um comportamento social, muitas vezes de matar alguém, que promove a modificação de famílias e famílias e famílias. E aí esse comportamento que parece causal e efeito, linear, a gente começa a entender ele como circular. A sociedade inteira está envolvida nele. E aí eu vou trazer um outro conceito, que é a realidade definida pelos sentidos humanos, que é a concepção do Deus pessoal, e o destino como inflexível e pré-definido. E aí eu vou trazer um conceito de que o amor cobre uma multidão de pecados. Em uma palestra do Raul Teixeira, ele nos relata uma história de uma mãe que teve a filha dela morreu ao sair com a babá para passear. Eu não me lembro exatamente como foi o acidente, mas eu lembro que Raul Teixeira conta a história assim, que a babá saiu com a menininha para passear, teve um acidente e a menininha chegou a falecer. Essa mãe, no desespero dela, cria um processo de revolta muito grande com a babá. E começa a esbravejar, começa a querer acionar a justiça. E durante um processo de reunião mediúnica, qual que era a história espiritual que estava por ali? Na verdade, aquela criança ela ia falecer com a mãe. Mas o plano espiritual considerou que a babá estava mais preparada para suportar essa dor do que a mãe, porque a mãe iria perder a reencarnação se tivesse ocorrido o acidente com ela. Então, a transformação de alguém que é externo, às vezes a gente acha que uma babá não tem nada a ver com o processo da minha casa, da minha vivência, ela promove uma modificação em toda uma estrutura da reencarnação de uma mulher. E aí, o olhar dessa mulher para essa babá modifica porque ela deixa de ser, né, de uma forma vulgar, a assassina da filha, que era o que a mãe sentia quando perde, a entender que ela foi a pessoa que amparou a sua dor, que era uma dor que ela não ia conseguir suportar durante o processo reencarnatório. E aí o comportamento vai sendo modificado, vai desenvolvendo um amor muito mais amplo e nós vamos entender que tudo acontece para que nós possamos evoluir. E tem uma frase que eu costumo falar sempre: o universo sempre vai conspirar para a nossa evolução. Se está dando tudo errado, a gente está fazendo alguma coisa errada. Se está difícil demais a caminhada, senta, escreva, reavalie os seus comportamentos. Alguma coisa você está fazendo errado. Porque a vida tem que fluir. E aí a gente tem crenças tão enraizadas que quando começa a dar tudo certo, né? Não sei se vocês já tiveram isso. A gente cria um sentimento assim, nossa, tá dando certo demais. Parece que alguma coisa vai acontecer. Né? Que é uma crença limitadora. Que é uma crença de que a vida não é para dar certo. E a vida é para dar certo. A vida é para fluir. Não é para a gente acordar mal-humorado, não é para a gente ficar irritado. A vida vai nos trazer dificuldades para que nós possamos nos reerguer constantemente. E aí quando eu falo assim, quando me chama para palestra, me chama um dia antes, que eu vivi esses dias um processo de internação do meu marido, eu estou assim, mas como é que eu vou fazer uma palestra na casa espírita, vivenciando todo um processo pessoal dele internado, como é que eu vou me preparar? E aí o plano espiritual ele é tão perfeito que a gente só precisa sentir ele, que ele vai nos dando manifestações de pessoas. E aí o que eu percebi? Que a família ela é universal mesmo, que eu não tinha nem minha mãe, nem meu pai, nem as pessoas aqui comigo, mas aí apareceu o André, aparece a Maura, vai aparecendo as pessoas que vão me amparando na minha jornada. E o sentimento que a gente tem que desenvolver quando a gente pensa que a família aqui, ela é universal, que a partir de agora, todos vocês que estão me vendo aqui, faz parte do meu contexto de família, porque vocês vão dividir comigo diversas experiências individuais e coletivas. E vocês fazem parte hoje da minha evolução. Vocês são o meu amparo material e espiritual. E nós não podemos ter o orgulho
de não aceitar ajuda. E aí eu venho aprendendo muito com a família aqui, a Cleilane sabe, né? Que eu estou aprendendo esse novo jeito de ser. Esse novo jeito brasileiro-americano de vocês sempre ter um olhar carinhoso. E aí o que promove em mim? A capacidade de retribuir. Então eu tinha a obrigação de estar aqui hoje bem, para poder retribuir todo o amparo que eu tive nas orações de várias pessoas e poder fazer o meu melhor. Porque a minha família universal, os meus laços espirituais, fizeram que eu possa evoluir na vida. E aí eu vou ter uma liberdade em relação ao encontro do meu comportamento. Hoje, todos nós vivenciamos um processo de autoconhecimento. Quem não tem a oportunidade de participar aqui do estudo de quarta-feira está perdendo, né? O Marcos vai abrir um novo estudo aí. É um estudo fantástico. Por quê? Porque ele é um processo de autoconhecimento, mas muito mais do que autoconhecer, eu vou promover uma mudança comportamental. Porque não adianta nada eu identificar que eu sou egoísta, vaidosa, orgulhosa e não modificar o meu comportamento. E aí a pergunta é, como modificar um comportamento? Eu identifico, por exemplo, um comportamento de orgulho. Como é que eu vou modificar isso no meu dia a dia? E muitas vezes nós sabemos analisar os nossos comportamentos, mas nós não sabemos ampliar um comportamento. Porque palavras como orgulho, vaidade, egoísmo, são palavras muito amplas. Então a gente tem que entender o que promoveu esse comportamento. Quais são as causas do seu egoísmo, por exemplo. Aí eu vou entender que aquela pessoa que se diz egoísta, ela vem de um núcleo familiar, que a gente costuma falar fechado, onde que muitas vezes o pai ou a mãe tinha dificuldade de dividir as coisas. Tinha dificuldade de compartilhar o seu conhecimento. Era uma casa fechada, que não recebia muitas pessoas. E a gente vai entendendo que aquele comportamento ele foi construindo no processo evolutivo. E qual que é a nossa responsabilidade aí? Fazer uma ruptura do comportamento familiar e quebrar uma crença que é sistêmica, que é de um sistema inteiro. E aí eu vou mudar o comportamento meu e automaticamente das pessoas que estão ao meu redor. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. É um livro espírita, Pensamento e Vida, mas que vai falar justamente o que eu falei da física quântica, da influência, de que um comportamento vai influenciar o outro. E tudo hoje, tudo que a gente vai estudar, existe a noção de sistema. O sistema da cadeia alimentar, o sistema emocional, o sistema físico, o sistema neurológico. Aí quando uma parte do funcionamento neurológico para de funcionar, o outro vai lá e funciona por ele. Quando minha atenção não está boa, minha memória fica melhor. Então, todo o sistema está tentando equilibrar para que nós possamos ficar bem. Então, tudo vai ter uma interdependência. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim e nós dependemos um dos outros. Hoje é inevitável que nós estamos respirando o mesmo ar e trocando energia o tempo inteiro. E eu estou praticamente conversando espiritualmente com a dor de cada um, com a vivência de cada um e com a experiência pessoal de cada um aqui na jornada da Terra. O conceito de família, de uma forma material, existe o conceito espiritual, de uma forma material, a família é um sistema relacional primário, hierárquico, organizado, no qual a mudança de um subsistema atinge o sistema familiar como um todo. E nós vamos dividir entre família de origem. O que é família de origem? Pai, mãe e irmãos. Família nuclear, esposa, marido e filhos. E família extensa, tio, avós, primos. E aí nós vamos sempre fazer essa diferenciação quando nós vamos nomear. Se alguém da família nuclear, uma esposa, ela modifica um comportamento que está enraizado na sua família de origem, na sua mãe, nos seus pais, ela modifica o seu sistema,
familiar com o seu casamento e automaticamente os seus filhos vão ter a consequência desse comportamento. Então, a mudança de um membro promove a mudança de diversos membros. Certa vez eu estava atendendo um jovem dependente de crack e ele tinha uma revolta muito grande com a sua mãe. Muito grande, assim. E eu não conseguia entender por quê. Ao meu olhar, a hierarquia ela é super importante. E aí eu trago um conceito de que os pais, eles são intocáveis. Os pais são pessoas que nos deram a vida. E a gente tem que ter uma gratidão gratuita por estar reencarnado. Porque tem aquele dado, são 6,5 bilhões de espíritos encarnados, 30 bilhões desencarnados. Então a gente pediu muito para estar aqui. E esses pais, eles tiveram que nos receber. Ou seja, eles nos deram a vida. Então, independente muitas vezes das falhas que eles cometam, eles nos deram a oportunidade de evoluir. E o que me trazia até como angústia junto com aquele jovem, é que ele tinha um sentimento tão triste, de tanta raiva com a mãe, que aí nós convidamos a mãe para um atendimento familiar. E o que nós entendemos ali? Ela tinha uma dependência de álcool e droga e ela vivenciava um processo de prostituição. E em uma certa feita, ela chegou em casa e, alcoolizada, junto com o homem que ela estava, acordou o filhinho dela que tinha 7 anos e eles resolveram raspar a cabeça dele. Em uma brincadeira, em um ato de abuso emocional. E esse menino não tirava esse sentimento de raiva e ele arrastou, entre diversos outros comportamentos abusivos que essa mãe teve, durante muito a vida. E quando a gente chama essa mãe para que ela possa explicar os seus comportamentos, aí ela começa a contar a história de vida dela. Que o que ela fez com o filho, na cabeça dela, era infinitamente menor de todo o abuso que ela passou na história de vida. E aquele filho que estava com uma revolta gigantesca com uma mãe e o processo de evolução convidaram eles para viver um processo de crescimento entre mãe e filho, ele começa a entender que a dor dele não era tão grande como a dela. E ali a gente fez um processo que a gente chama de perdão familiar. E ao final, né, eu costumo falar que são sessões bem pesadas, mas que são assim extremamente gratificantes. Mãe e filho se abraçam. Esse adolescente, ele ainda precisa evoluir muito para poder deixar o processo da dependência, ele precisa deixar muitas crenças, mas existiu um rompimento de uma história ali, onde a dor dele deixa de ser menor e ele começa a respeitar a dor da mãe. E aí o subsistema, a família, ela começa a se comunicar e ela volta a funcionar. O nosso papel na nossa família é o reflexo das nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo, com o trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Nós precisamos estar na família que reencarnamos. Por mais que nós deixamos os nossos laços corporais lá no Brasil, nós fomos convidados, trazidos ou atraídos. A atração é de reparação e de crescimento. E tem uma passagem bíblica que vai falar dos laços de família. Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhe responde,
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos e Mateus. O que Jesus quer dizer com isso? Ontem eu estava estudando novamente, na hora que eu abro o evangelho, assim, vamos fazer o evangelho para fazer a palestra amanhã. Saiu essa passagem, né? E aí, o que Jesus quer dizer com isso? Tem diversas explicações para essa passagem, mas eu quero dizer um pouquinho. Jesus, ele diversas vezes foi, né, estudado que ele não tinha os vínculos tão fortes com a sua família de origem. Muitos não via Jesus com seus irmãos, viam Jesus mais com os discípulos. Mas o que Jesus está querendo trazer aqui? Os laços espirituais da família. Os laços da família universal. Então, todo aquele que fizer o bem é minha mãe, minha irmã e meu irmão. E Jesus tem propriedade moral para poder falar do parentesco espiritual. Jesus é o guia mais perfeito para nos ensinar um amor que ultrapassa o nosso sentimento de posse. Ninguém é de ninguém. Os nossos filhos não são nossos filhos. O nosso marido, nossa esposa, os nossos irmãos. Cada um tem que se implicar na sua jornada evolutiva, porque nós vamos ser separados algum dia. E nós tivemos, aí é um mérito, nós tivemos a oportunidade de começar o exercício de desprendimento, que é como se eu costumo falar assim, parece que eu estou em uma colônia espiritual. Eu deixei os conhecidos, os rostos familiares, e eu estou convivendo agora com rostos que eu não conheço, e aí eu já começo a achar ele familiar, eu fico assim, será que é assim quando eu morrer? Eu vou deixar as pessoas que eu conheço e vou começar a conviver de novo com pessoas que eu não conheço. Então nós estamos vivenciando, hoje aqui, uma nova colônia, uma nova forma de enxergar a vida. E os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Porque nós vamos encontrar irmãos inimigos, vínculos familiares de pai e mãe, que não são bons. Nós vamos entender que constantemente nós precisamos esforçar para restabelecer e melhorar nossos vínculos com a nossa família corporal, porque senão a gente vai precisar voltar e conviver com eles. Então, um sentimento que é claro que nós precisamos desenvolver é o sentimento de gratidão. O sentimento mais puro que a gente tem que desenvolver pela nossa família é a gratidão de poder ser atraído para poder conviver com eles. E nós vamos aqui sugerir o sentimento de perdão, que é um sentimento que vai nos fazer desprender desse gráficozinho aqui, que vai estar lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. E eu vou contar uma historinha do tanque de amor. Está no livro O Amor é uma Escolha, Relações, Libertando de Relações Codependentes. Lá ele tem esse gráfico de pai, mãe e filho, que é uma triangulação de uma família tradicional. E aí eu vou trazer que muitas vezes não vai existir o pai, não vai existir a mãe, mas aí vai existir a função. Então, um pai pode fazer a função materna, a mãe pode fazer a função paterna, a avó pode fazer a função materna, o tio pode fazer a função paterna, mas é importante que toda criança tenha alguma referência dessas duas funções. Não importa quem exerça elas. E aí a gente vai trazendo que essa família, né, essa família tradicional, ela deixa de existir, muitas vezes no nosso contexto social hoje, a gente tem avós cuidando, tios cuidando, mas desde que exista as duas funções, essa criança vai viver de uma forma saudável. Só que aí, nós nascemos e nós precisamos de amor. Nós precisamos receber o nosso tanque de amor, o filho ali, ele precisa receber amor, carinho, respeito, cuidado, amparo, conceitos morais. E o que vai acontecer muitas vezes? Nós ficamos com o tanque vazio. Nossos pais não conseguiram encher o nosso tanque com esses sentimentos.
Mas quando eu vou olhar para a história dos meus pais, eles também não receberam. E o tanque deles também está pela metade. E muitas vezes nós não vamos dar o que nós não temos. Então nós vamos viver, por isso que a gente chama o ser humano, é um ser humano da insatisfação, ele quer sempre, 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 sempre mais, porque todos nós, de uma forma inevitável, tem um tanque ou muito raso, ou pela metade, ou quase chegando no topo. Nós vamos viver o período da infância com esse tanque, eu costumo falar idealizado, porque a infância é importante que a criança tenha uma idealização de pais perfeitos. Muitas vezes, algumas crianças, infelizmente, vivenciam muito cedo enxergar os seus pais reais, com os seus pais com os defeitos. No início da fase da adolescência, a entrada da fase adulta é que todos nós vamos lembrar, e a gente começa a enxergar os nossos pais reais. Nós começamos a enxergar que nossos pais erram, que eles têm dificuldade com os comportamentos deles. E aí a adolescência vai mostrar um processo de revolta. Ah, mas você não faz isso e pede para eu fazer isso. Mas você é assim e você quer que eu seja assim. E o adolescente, naturalmente, ele vivencia o processo de transição. Vem alguns sentimentos de revolta nele, porque ele não vê coerência no comportamento dos pais. E aí? Como é que fica esse sistema adoecido? Quando chega na fase adulta, existe algo que vai mudar completamente o nosso olhar sobre o nosso comportamento. Na fase adulta, nós não temos que culpar pai e mãe pelo nosso tanque vazio. Nós vamos tornar-nos adultos só quando nós formos pai e mãe de nós mesmos. O homem, ele só é maduro quando ele consegue fazer as duas funções para o seu desenvolvimento. Quando ele consegue se acolher, que é uma figura materna, e quando ele consegue estabelecer o limite para as suas vidas, que é a figura paterna. Então, o nosso amadurecimento só vai acontecer quando eu parar de procurar no outro as minhas necessidades do tanque vazio, as minhas carências que os meus pais não conseguiram me dar. E aí eu vou me implicar no meu processo de evolução, eu vou parar de esperar. O que nós fazemos muitas vezes é não receber, ir lá no marido, na amiga, em fulano, em fulana, e vou buscando que eles preencham o meu tanque de amor. E o ser humano, ele vai ficando cada vez mais insatisfeito, porque ele quer que o externo preencha. Quando eu tomo consciência do padrão que eu estou repetindo o que os meus pais fizeram, mas eu não quero mais, eu vou quebrar uma crença que me limita a minha evolução. E eu vou olhar, ok, eu costumo falar muito assim para algumas pessoas, ok, você está assim neste momento. O que você pode fazer sem que ninguém faça por você, mas que todas as pessoas estão automaticamente influenciando o seu comportamento? Porque você é sozinho dentro de um sistema que te influencia o tempo inteiro. Você é pai e mãe de você mesmo como adulto, não adianta mais chorar e buscar no colo alheio o preenchimento das nossas carências, mas eu tenho que promover buscando em alguém que possa me amparar. Parece complexo, o sistema emocional diz, mas o processo de cuidar de si mesmo é o mais gratificante que tem. Cuidar de si mesmo não é se tornar egoísta e achar que você vai viver sozinho e vai aprender sozinho. Cuidar de si mesmo é entender que a busca ela é infinita. Eu tenho que buscar todos os dias em alguma fonte algo que possa preencher os meus vazios psicológicos e emocionais. Entender que eu tenho que me implicar na minha transformação e eu tenho que permitir que boas referências e más referências contribuam para o meu comportamento também. Porque o adulto, né? O verdadeiro adulto é aquele que se analisa, é aquele que cuida de si e é aquele que estabelece limites. E o que a gente espera é que alguém faça isso pra gente. Então, fica eternas crianças. E um processo de independência emocional é o que vai nos dizer do nosso sucesso em todas as áreas da vida. E aí, no processo de laços espirituais, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de poder conviver, de poder ser indivíduo,
de poder ser coletividade em um planeta que é tão grande, em um planeta que está dentro de uma galáxia, que existe diversas outras galáxias e que nós somos únicos e importantes para a evolução da Terra. Então, a família universal, ela vai trazer para todos nós que, no mínimo, a gente tem que transformar a vida de alguém. Eu não posso pensar que o meu trabalho, que o que eu escolhi, por mais que eu seja um operador de máquinas, eu não estou transformando vida. Se eu trabalho com máquina o dia inteiro, eu posso transformar a vida de uma pessoa. Tem um filme que chama Corrente do Bem, alguém lembra desse filme? De um jovem que ele fez uma provocação na sociedade. E a provocação na sociedade que ele fez é que as pessoas tinham que fazer o bem para 2 ou 3 pessoas. E aí cada um deveria fazer esse bem da forma que fosse melhor. No processo do filme, quem puder assistir depois, essa criança vem a desencarnar, ela vem a falecer. E existe toda uma movimentação social dos comportamentos dele. Ele queria transformar a vida das pessoas. E nós, espíritas, nós não temos que fazer que o espiritismo entre para a cabeça das pessoas. Nós não temos que falar de reencarnação, de mediunidade, não temos que aí estar justificando o tempo inteiro a nossa teoria. Nós precisamos ser exemplos da sociedade. Nós precisamos ser referências comportamentais de tranquilidade, de paz, de suporte, onde que as pessoas olhem para cada um de nós e enxerguem um processo de acolhimento emocional e espiritual. Então, todos nós aqui hoje podemos estabelecer uma meta simples. Eu vou transformar a vida de alguém, ou de 3 pessoas, como no filme, a partir de hoje. E eu vou fazer uma teia comportamental. Se eu modifico a vida do meu vizinho, coloco uma plantinha lá, se eu modifico a vida do meu filho, se eu modifico a vida do professor do meu filho, quantas vidas eu transformo ali? E aí nós vamos entendendo diariamente o conceito da família universal, que eu começo cada dia mais a desenvolver com vocês. Eu agradeço pela oportunidade de falar com vocês. Vocês já são minha família. Eu já consigo enxergar a avó, tia, prima, um monte de gente aqui, tio. E nesse contexto nós vamos evoluir juntos. E se vocês precisarem de nós, espíritas, nós sempre estamos à disposição. Se a sociedade precisar de nós como espíritas, nós sempre vamos estar à disposição de todos vocês. Muito obrigada.